Norgen Yojin Objan Sam Pemagezar Dom Pola Yatsen Chogin Yodrobye Pemajun Eshek Sudra Cordo Candro Mampecor Ceci Jesu da drupci, Gingi lobci arshek suso, Guru pe masi gia hum, Honorgen yugjin ubjan sam, Pe mage dom pola, Yatsen chogin yodro mye, pe majun eshek sudra, korduk omam pe korn, chechi jesu dagdrukchi, jingi lapchi arshek suso, Guru pe masi jia hum. Honor gen yujin ubjan sam. Pe mage sardon pola. Yatsen chogin yodrum nye. Pe majun eshek sudra, cordo candro mampe cor, ceci Jesu dagdrupci, gingi lapci arshek suso, guru pe masi gia hum. Sanje Chodan Sochi Chonam La Jancho Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jin Soji Pesonanchi Drola Penchir Sanje Druparsho Sanje Chodan Sochi Chonam La Jancho Bardo Dagni Chapsuachi Dagi Jin Soji Pesonanchi Drola Penchir Sanje Druparsho Sanje Chodan Sochi Chonam La Jancho Bardo Dagni Chapsuachi Dagi Jin Soji Pesonanchi Drola Penchir Sanje Druparsho Om Ha Hum Benzara Guru Pema Siji Hum. 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 Om Ha Hum Benzara Guru Pema Siji Hum.
Om Ha Hum Benzara Guru Pema Siji Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Siji Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Siji Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Siji Hum. Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. 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 Boa noite, pessoal. Tudo bem? Deixa eu liberar o áudio. Pronto. Tudo bem. Tava vendo, deu uma trinquinha aqui no piso, né? Deu uma trinca no piso aqui, né? Não é nada muito importante, só fica feio, né? É, dá uma disfarçada, né? Tranquilo. Muito bem. Então, no Sutra do Ataque do Coração, nós estamos na página 92. Então, a gente está vendo as cinco excelências, do ensinamento, né? Então, o local excelente, o tempo excelente, o professor excelente, o séquito excelente, né? A assembleia. E agora, por último, em quinto lugar, o ensinamento excelente. Então, todos os sutras têm esses cinco elementos, né? Então, tem um lugar, tem um tempo, tem o professor, os alunos e aí o ensinamento, para completar, né, de modo perfeito a transmissão. Então, um ensinamento excelente. Em quinto lugar, o ensinamento excelente é identificado no prólogo especial do Sutra do Coração. Sua introdução comum, ou prólogo, que é, em maiores ou menores detalhes, comum a todos os sutras Prajnaparamita, termina com uma grande assembleia de bodhisattvas. A frase seguinte identifica o ensinamento excelente. Naquele momento, o Bhagavan entrou no samadhi das enumerações dos fenômenos, chamado percepção do profundo. O Buda entrou nesse samadhi especial e é a partir desse estado meditativo ou pano de fundo inspiracional que todo o Sutra do Coração se desdobra. Assim, o ensinamento do Sutra vem diretamente da mente do Buda em meditação. Quanto ao samadhi das enumerações dos fenômenos, chamado de percepção do profundo, a maioria dos comentários deixa claro que, entre os muitos significados diferentes de Dharma, aqui o termo não tem o sentido dos ensinamentos do Buda,
mas se refere aos fenômenos. A palavra dharma provém da raiz dr, segurar. Assim, convencionalmente falando, um fenômeno é o que segura ou sustenta a sua própria natureza. Por exemplo, a natureza do fogo é ser quente e ardente. Isso é o que chamamos de fenômeno, algo que tem uma natureza que é diferente de outros fenômenos. Enumerações se refere aos diferentes tipos de fenômenos, que são as conhecidas categorias budistas de skandhas, dhatus, ayatanas e assim por diante. Para detalhes, veja a seguir. O que significa percepção do profundo? Pode significar muitas coisas, dependendo de como lemos as palavras sânscritas. Gambhirava Sambodha ou Gambhirava Bhasa, em diferentes versões do sutra. Gambhira significa profundo. Avasambodha significa conhecimento perfeito ou compreensão. Despertar, perceber, observar e reconhecer. Enquanto Avabhasa significa luz, aparência, manifestação e visão, o que corresponde à tradução tibetana Nangwa. Assim, esse samadhi se refere à percepção ou iluminação do que é profundo. Não é tanto o que a percepção ou a iluminação em si seja profunda, mas o que é percebido ou iluminado, que é a vacuidade, a natureza profunda dos fenômenos. A percepção nesse samadhi consiste na sabedoria não conceitual e não dual que realiza a profunda vacuidade. Essa sabedoria é o único tipo de percepção para a qual algo tão profundo e difícil de perceber como a vacuidade pode realmente aparecer de forma imediata. Por exemplo, não é difícil para os reflexos do Sol, da Lua e das estrelas aparecerem em um lago, mas é difícil que o espaço inteiro, até seus próprios limites, se reflita naquele lago. Da mesma forma, é fácil perceber os fenômenos da realidade convencional, mas é difícil perceber a realidade última, que é a vacuidade. A maneira pela qual a sabedoria não conceitual ilumina a vacuidade é ilustrada em um comentário com o exemplo de soprar sobre o fogo, o que faz o fogo queimar de modo mais brilhante e assim iluminar as coisas, tornando-as claramente visíveis. Da mesma forma, esse samadhi é como soprar ar sobre o fogo de prajna, tornando assim a vacuidade perceptível para a audiência. Por meio do poder desse samadhi, a audiência tem pelo menos um vislumbre do que é a vacuidade. Outra maneira de entender isso é que a profunda luz desse samadhi ilumina a escuridão da ignorância. Em resumo, esse samadhi ilumina ou percebe todos os diferentes tipos de fenômenos que são apresentados nos ensinamentos budistas ao iluminar ou perceber o que há de profundo neles, que é a vacuidade. Isso significa que esses fenômenos em si mesmos são iluminados ou percebidos como uma ilusão. Eles aparecem, mas no nível absoluto não podem ser encontrados e são irreais. Então, essa passagem é super importante, porque ela descreve, né, no início do sutra, onde que está o Buda. O Buda Shakyamuni está lá sentado em meditação, mas qual é a meditação que o Buda está fazendo e de que modo que ele inspira, né, a plateia toda que está ao redor dele. Então, veja, essa percepção do profundo. Então a gente olha para uma almofada e vê a almofada no nível relativo, no nível convencional, né, das descrições. A gente construiu essa ideia, esse conceito de almofada, portanto, acaba vendo a almofada na almofada. Agora, o Buda aqui ele está repousando naquilo que a gente trabalhou aqui o final de semana inteiro no Sutra do Diamante, né? Que é justamente nessa visão da talidade que vai além de ver apenas a aparência ou apenas a vacuidade. Então, o Buda ele está olhando todos os dharmas, todos os fenômenos, tudo que tem características. As cadeiras, as formigas, o céu, as estrelas, a terra. Ou seja, ele está lá imerso nesse samadhi poderoso, ele está aberto para as aparências. Não é chamata que ele está fazendo, ele não está recolhido.
Ele está com os sentidos abertos, olhando tudo e vendo a natureza de tudo com olho de raio-x. Então ele está vendo com esse olhar de vacuidade. Então esse é o ponto de partida do Sutra, né? Então isso é super importante, porque é o Buda que vai inspirar o Shariputra e a Avalokitesvara no diálogo. Então esse é o ponto inicial. E esse estado em que o Buda se encontra é a nossa aspiração, né, enquanto praticantes, de em algum momento realizar esse samadhi, né, da percepção do profundo. Esse é o ponto todo, né, da prática de Prajnaparamita. A gente vai treinar essa análise, esse raciocínio, essa parte mais mental, assim, para em algum momento que a gente vai se esvaziando, esvaziando, esvaziando através da análise, até a gente chegar nesse ponto que o Buda está, que tem uma clareza, uma visão direta, assim. O Buda olha para a cadeira, ele não tem mais que analisar a cadeira. Ele vê que cadeira é vazia, e por ser vazia, pode ser chamada de cadeira. Então é meramente uma cadeira, como a gente viu ontem. Então uma coisa parece que é, mas quando eu analiso, não é aquilo. Não é aquilo. Aquilo não é nada. Se eu analisar com cuidado, não sobra nada na análise daquela coisa. Mas, por ser vazia, eu posso até chamar de cadeira. Poderia ser outra coisa, poderia ter outra função, poderia ser construído de outra forma. Mas a gente vê claramente, né, que os seres diferentes constroem os objetos de forma diferente. Né? Os animais entram aqui e veem outra coisa. Né? O pássaro quer fazer um ninho, a aranha quer fazer uma teia, os insetos caminham por aqui querendo picar a gente, né? Então eles estão, os animais têm outras ideias, né? Então os seres constroem a realidade a partir dos seus olhos kármicos, né? Dos seus sentidos. Então é assim, isso é importante entender. E aí o Buda está nessa posição que vai além de qualquer dúvida, assim, né? Sobre o que que são os fenômenos. Tudo bem aqui? Qualquer coisa vocês levantem aí. Um comentário também diz que as duas frases percepção do profundo, ou seja, perceber a profunda vacuidade, e enumerações dos fenômenos, ou seja, perceber todos os tipos de fenômenos, referem-se aos dois tipos de sabedoria búdica. A primeira representa a sabedoria da talidade, que realiza como as coisas realmente são. A última é a sabedoria da variedade, que se refere a conhecer todos os fenômenos em suas distintas formas de aparecer e interagir. Esses dois tipos de sabedoria permitem aos Budas não apenas conhecer a real natureza última de todos os fenômenos, mas também lidar com os mundos complexos e confusos dos seres sencientes. Se os Budas apenas repousassem o tempo todo no modo como as coisas realmente são, seria impossível para eles fazer qualquer conexão ou interagir com os seres sencientes deludidos, que percebem todos os tipos de fenômenos, mas não percebem como as coisas realmente são. Como diz o Sutra do Coração, na vacuidade não há forma, sensação e etc. Se os Budas apenas percebessem essa vacuidade sem nenhuma forma e assim por diante, como eles interagiriam com os seres sencientes que têm, percebem e se apegam à forma, às sensações e assim por diante? No entanto, se diz que a sabedoria da variedade não se refere àquilo que os Budas realmente percebem da perspectiva de suas próprias mentes, pois todos os seus obscurecimentos, fenômenos comuns, como skandhas, datos e ayatanas, foram deixados para trás. Em vez disso, essa sabedoria é um pouco semelhante a quando assistimos a algo na tela de TV. Podemos ver claramente lugares muito distantes na tela, como o Afeganistão, e podemos ver o que está acontecendo lá, como quando vemos as notícias. Não as notícias da CNN ou da Fox, mas notícias de verdade, como as da BBC. Mas observar o que está acontecendo, por exemplo, na guerra do Afeganistão, não significa que estamos realmente no meio dessa guerra para experienciá-la com todas as suas atrocidades. Nós não somos baleados ou bombardeados se assistimos a essa guerra pela TV. Ainda assim, podemos ver todos os detalhes do que está acontecendo lá, reagimos emocionalmente a ela, como, por exemplo, e idealmente sentindo compaixão por todas as vítimas, bem como pelos agressores, e também podemos fazer algo a respeito,
como enviar dinheiro aos médicos sem fronteiras e fazer abaixo-assinados para acabar com a guerra. Nesse samadhi da percepção do profundo, o Buda está absorto ou repousando na natureza da mente, o que também é conhecido como natureza búdica. O poder desse samadhi tem um efeito sobre a audiência, na medida em que o Buda desperta a energia de sua própria natureza búdica para irradiar para a audiência, o que desencadeia uma reação na natureza búdica de todos os presentes. Para usar um exemplo um tanto grosseiro, se dedilharmos uma corda em um único violino entre um conjunto de violinos, as cordas correspondentes em todos os outros violinos também começarão a ressoar sem terem sido tocadas. Aqui o Buda está tocando a sinfonia completa da natureza búdica, por assim dizer, e a natureza búdica de cada um na audiência se harmoniza da melhor forma possível. Então isso é muito interessante, né? Por isso que é tão importante a gente estar na presença dos mestres e mestras, porque tem esse efeito de ressonância. Inclusive tem um conceito, né, de neurônio espelho, não tem? De que os neurônios copiam o que o outro está fazendo. É como se as redes neuronais se ajustassem para copiar a atividade das outras pessoas ao redor. Então, a mesma coisa acontece, por que que na presença, né, dos seres que têm realização, a gente talvez possa ter um vislumbre, possa ter assim, pode ver, quando tem lá um grupo grande, daí quando tem uma prática junto com os mestres, assim, a gente também entra mais na prática, né? Aquilo é mais vivo, é uma experiência mais real. Isso acontece também com a sanga. Mesmo quando não tem os mestres, a gente já se apoia uns aos outros e já é melhor a experiência coletiva do que a experiência sozinho em casa. Por isso que é importante. É como se, né, tem uma interação entre as células e tem um copiando o outro e todo mundo se ajeitando e a mente também se ajeitando e aquilo vai indo. Então, é um fenômeno super interessante. Então, é isso. O Buda está lá no estado iluminado e aí aquilo, imagina o poder da estabilidade do Buda, né? Então, aquilo né, emana como uma lâmpada de 1000 watts, assim, né? Aquilo brilha e ilumina as mentes de todos que estão na plateia também. Então, o Lama Santen sempre falou assim, uma frase bem interessante. Quando a gente está na presença, né, ou pensa sobre o Buda, o interessante não é muito analisar o Buda, o corpo dele, como é que ele age, o que que ele faz ou não faz, mas é imaginar onde é que está a mente do Buda enquanto ele faz o que faz. Que posição de mente que ele está para manifestar o Dharma, para se mover, para agir. Por exemplo, no estudo do Sutra do Diamante que a gente fez no final de semana, eu lembrei lá no primeiro capítulo, se descreve como que o Buda acordou, aí ele levantou, aí ele pegou o manto, a tigela, ele foi até a cidade, ele mendigou, ele recebeu a comida, aí ele comeu, lavou a tigela, lavou os pés, lavou a tigela. Tem todo aquele procedimento. Então eu comentei assim que aquele modo simples de vida ali do Buda já é uma expressão perfeita da realização dele. Porque cada ato é feito com presença total, com dignidade, com liberdade. Então o Buda ele está ali iluminado o tempo todo. Então qualquer coisa que ele faça é uma expressão da iluminação dele. E aí quem tem olho de ver, vai ver. Não precisa esperar um ensinamento especial, né? Se a gente copiar assim, não é copiar, fazer uma mímica externa apenas, obviamente, do Buda. Então vou raspar o cabelo por um manto igual do Buda para tentar ser igual ao Buda. Mas é ver como que ele se move, como é que ele se. Eu lembro uma vez coisas assim simples. Eu vi o Lama Santen tirando da mochila dele a fonte do computador. Aí o cabo estava todo enrolado. Aí eu fiquei vendo ele tranquilamente desenrolar aquele cabo sem nenhuma impaciência, sem nenhuma pressa, sem nenhuma perturbação. Esticou a fonte, colocou a fonte. Então, assim, pequenos atos podem nos transmitir assim um pouco da estabilidade, da paciência, né? Então, isso é interessante ver. A gente deveria observar, assim, né? Os mestres e as mestras, a gente aprende muito, como as crianças aprendem. O Lama sempre fala, as crianças aprendem não pelo que você fica falando só, mas elas aprendem pelas costas, como que você age, né? Elas imitam e copiam o modo como você age. Então isso é interessante da gente observar. Essa é a forma de transmissão, né? Claro que tem os ensinamentos verbais também, que são interessantíssimos, mas mais importante do que isso é o movimento, é a ação no mundo.
Então tem essa multiplicidade de fenômenos, né? Como se coloca, sabedoria da variedade, ou seja, o Buda, ele vê a infinitude de fenômenos que podem ser construídos. Mas ele não vê como a gente vê. A gente vê as coisas como reais, como minhas ou do outro, né? A gente dá importância, solidez para as coisas. O Buda vê a variedade de fenômenos desse ponto de vista como alguém estivesse vendo uma televisão. Ele está no meio do filme, mas ele sabe que é um filme. Então ele não se abala com nada que acontece no filme. Mesmo que um míssil caia sobre ele, ele não tem medo de morrer, ele é um corpo de sonho, um míssil de sonho, no meio de um grande sonho. Então, o Buda tem essa percepção contínua assim da realidade. Então, ele tem a percepção do profundo, que é a vacuidade, e tem a percepção também da multiplicidade de fenômenos, ao mesmo tempo. Essa é a visão da dupla realidade que o Buda sustenta o tempo todo. Então, a gente precisa entender isso para entender como que o Buda opera em meio ao mundo. As pessoas fazem muitas perguntas nos estudos sobre o Buda. Mas como é que é a mente do Buda? Mas o Buda, por que que isso? Por que que aquilo, né? Então, se a gente entender que a mente do Buda opera simultaneamente, vendo a vacuidade, mas também o surgimento luminoso dos fenômenos pela interdependência, a gente vai ver que o Buda está sempre nessa posição. Estável, não se abalando com nada, né? Com tranquilidade. Ah, não, aqui ainda é 94 ainda, a página. A Angela perguntou, a Kel respondeu, mas ainda estamos na 94. Tá bem? O Nilo levantou a mão. Pode perguntar, Nilo. Boa noite, Marcelo e Sandra. Deixa eu perguntar um detalhe, acho que passou rapidamente, acho que você já deve ter respondido isso em outros estudos, mas é Ah, sobre quando começam os sutras, eles sempre se referem tem a Assembleia da Sangha e os Bodhisattvas, né? Em vários sutras eu vejo isso. Eu posso entender que esses Bodhisattvas, na verdade, eles estão presentes, mas em um outro plano. desculpa, pode repetir, Nilo. Eu perdi o finalzinho. Não, eu posso entender que quando o sutra se refere à Sangha e aos Bodhisattvas, os Bodhisattvas estão em outro plano, eles não estavam aqui no plano. Então o que acontece? Quando o Buda dá um ensinamento, né? A gente falou um pouco sobre a Assembleia, assim, é uma das cinco excelências. Existe a Sangha visível para os seres humanos comuns, e existe a Sangha que está em outros reinos, em aspectos sutis. Aí você vai ter os Bodhisattvas, você pode ter deuses, asuras, Gandharvas, outros tipos de seres que podem ser vistos ou não pelos humanos. Os bodhisattvas, eles podem estar em corpos visíveis aos humanos ou não. Eles podem estar em corpos sutis também não visíveis aos humanos. Sim, essa é a assembleia, né? Depende do sutra. Tem sutras que a única plateia que aparece são os alunos do Buda mesmo ali, né? Os alunos monges e monjas, por exemplo. E tem outros sutras, como o Sutra do Coração, que a assembleia é uma assembleia vasta de seres e não apenas em corpos comuns. Isso mesmo, tá bem? Gente, eu voltei na 94, falei que era 94, mas a gente já leu até 96, né? Isso aí, é 96, tá bom? Fazendo confusão aqui com a página. Muito bem. Então, eu só voltei para relembrar. Então, o Samadhi da variedade dos fenômenos e, ao mesmo tempo, da percepção do profundo. E essa é a visão do Buda. Se a gente entender isso, a gente entende como que a mente do Buda opera. Além disso, se diz que a única razão para o Buda entrar nesse Samadhi no início do Sutra do Coração foi sua compaixão. De sua parte, o Buda não tem necessidade de entrar em qualquer tipo de samadhi, pois os Budas repousam na natureza dos fenômenos o tempo todo. Então, o Buda não precisa mais meditar. A mente dele já está realizada, né? A prática de meditação é para aqueles que estão no caminho ainda. Aqueles que já realizaram, não, já estão, né, o tempo todo no estado de lucidez, não tem por que meditar, né? Mas aqui o Buda, ele sempre que ele faz uma meditação nos vários sutras, é para transmitir algum tipo de ensinamento ou realização. Então foi por compaixão. De sua parte, o Buda não tem necessidade de entrar em qualquer tipo de samadhi, pois os Budas repousam na natureza dos fenômenos o tempo todo.
Para eles, não há diferença entre estar em meditação e não estar em meditação. Assim, quando o Buda entrou naquele samadhi, foi basicamente para fins pedagógicos, ou seja, para instruir os outros. O que o samadhi faz é amadurecer os fluxos mentais da audiência para que o conteúdo ou a esfera experiencial daquele samadhi, a natureza profunda dos fenômenos, possa ser percebida por eles também. Esse samadhi representa uma forma imediata e direta de transmissão mente a mente, o que é demonstrado pelo fato de Avalokiteshvara estar em samadhi também. Aqui, os tipos de transmissão, como se descreve no Palavras do Meu Professor Perfeito, há três tipos de transmissão possíveis. Primeiro, essa transmissão mente a mente que ocorre nesse nível, por exemplo, Buda para outros Budas ou Buda para grandes bodhisattvas. Eles estão lá em Samadhi e os bodhisattvas conseguem entrar no mesmo Samadhi do Buda, copiando diretamente a mente dele. Essa é a transmissão mais sutil que pode ocorrer. Aí tem a transmissão simbólica, no nível das deidades, por exemplo, através de tipos de corpos ou gestos ou objetos que as deidades seguram. Então, aquele tipo de manifestação pacífica ou irada, por exemplo, das bodhisattvas e das deidades, aquilo também tem uma transmissão simbólica, que transmite algum tipo de sabedoria. Por isso que tem esse panteão gigantesco, né, de deidades no budismo tântrico, para transmitir através de símbolos aquele tipo de mente. Então, isso é interessante também. E aí tem uma transmissão mais comum, que é a transmissão oral, né, que é feita dessa forma, através de discursos, de estudos, de falas, né, nos vários idiomas em que os alunos precisam ser instruídos. Então, o Buda ensina dessas três formas: transmissão mente a mente, transmissão simbólica e a transmissão oral. Então, aqui, o Buda está no Samadhi, Avalokitesvara, como um Bodhisattva de 10º Bhumi, ele captura imediatamente, né, a realização do Buda. Mas a gente vai ver que Shariputra não. Shariputra é um grande aluno do Buda, tem muita sabedoria, mas ele não tem ali ele sozinho a capacidade de copiar o samadhi do Buda, de entender a mente do Buda de modo direto. Por isso que ele vai ficar perguntando para Avalokiteshvara no Sutra, né? Acho que a gente pode pensar que essa transmissão simbólica, Segundo nível. ela também facilita a transmissão mais sutil, né? Uhum. Porque o Buda sentado numa posição e tal, eu acho que todo esse, né, esse gestual, né, essa postura dele também Com já certeza. encaminha, digamos, a mente do aluno para Uhum. aquele lugar de mente, né? É, isso mesmo. A imagem do Buda, É, pô, eu sempre comento assim, por que que as pessoas gostam de colocar estátuas de Buda, mesmo quem não é budista? Tem em bares, em jardins, né? É muito comum você encontrar estátuas do Buda em muitos lugares, porque a própria estátua é serena, é pacífica, tem um equilíbrio, é agradável. Então o Buda, a estabilidade, a paz em que ele se encontra, mesmo através de uma estátua, transmite alguma coisa. Isso é simbólico, exatamente. é. A gente pode não capturar a mente do que o Buda está, né, naquele samadhi, mas pelo menos o simbólico já transmite. E aí o mais comum são as palavras, né? É, muito bem. Esse samadhi representa uma forma imediata e direta de transmissão mente a mente, o que é demonstrado pelo fato de Avalokiteshvara estar em samadhi também. Portanto, poderíamos dizer que existem pelo menos dois níveis de comunicação aqui no Sutra do Coração. O mais óbvio é que Shariputra está perguntando e Avalokiteshvara está respondendo, enquanto o restante da audiência está ouvindo. Entretanto, a derradeira fonte de poder desse discurso é o Samadhi do Buda. É isso que realmente dá vida ao discurso nas mentes da audiência. Portanto, o que Shariputra pergunta e o que Avalokiteshvara responde não é nada mais do que o fluxo natural ou a ressonância daquele samadhi. O diálogo entre eles é o meio hábil, mas sua fonte é a mente do Buda. Para usar outro exemplo grosseiro, Avalokiteshvara é como um rádio, e sua entrada no samadhi é como estar ligado, enquanto o samadhi do Buda é como um noticiário sendo transmitido. Com a transmissão e o rádio ligado, a audiência pode ouvir o que o noticiário tem a dizer. Né? Porque o Buda ele não fala, né, no sutra só no final.
Então, é Avalokiteshvara que recebe, né, a transmissão mente a mente do Buda e começa a falar. Tudo bem? Então é interessante, né, esses exemplos que ele está dando, porque a gente vai entendendo bem esse contexto do cenário, assim, como é que o ensinamento vai se desenvolver, né? Avalokiteshvara, vacuidade com o coração de compaixão. Isso nos leva a Avalokiteshvara. Então a gente viu o Buda. O Buda estava nessa posição. Então agora Avalokiteshvara, onde é que ele está? E o que ele estava fazendo enquanto o Buda estava em Samadhi. O Sutra afirma: ao mesmo tempo, o nobre Avalokiteshvara, o Bodhisattva Mahasattva, enquanto praticava a profunda prajna paramita, viu assim. Ele viu os cinco skandhas como sendo vazios de natureza. Assim, o beneficiário mais imediato do Samadhi do Buda foi Avalokiteshvara, por ser o mais próximo da fonte de energia. Quando o Buda entrou em seu Samadhi, Avalokiteshvara sintonizou e viu que os cinco skandhas eram vazios por natureza. Ele viu essencialmente o que o Buda viu. Quem é essa pessoa, Avalokiteshvara? Ele era um dos 8 principais bodhisattvas durante o tempo do Buda e é visto como a corporificação da compaixão de todos os Budas, assim como Manjushri é a corporificação de sua sabedoria. Então se diz que tem 8 grandes bodhisattvas que são herdeiros do Buda. Isso aparece até numa das preces de dedicação, né, da sadhana. Então esses 8 grandes bodhisattvas são Avalokiteshvara, né, o Bodhisattva da compaixão. Manjushri, Bodhisattva da sabedoria. Vajrapani, que é o Bodhisattva do poder. Maitreya, que é o Bodhisattva da bondade amorosa e que se tornará o próximo Buda. Aí Samantabhadra, que não é o Buda primordial, é Samantabhadra, o Bodhisattva, que significa excelência universal ou bondade universal, que é o que tem o maior realização em preces de aspiração. E aí tem três que são menos conhecidos assim, mas que também aparecem. Por exemplo, Kshitigarbha, Kshitigarbha, então é um bodhisattva. Quem foi ao Templo Zulai, já em São Paulo, em Cotia, tem na sala assim das cinzas dos mortos, é o bodhisattva Kshitigarbha, que é o guardião lá dos mortos. Tem uma estátua assim com tem um tipo um cetro assim. Exatamente, Kshitigarbha. Então é um dos 8 bodhisattvas principais, assim. Então no budismo chinês ele aparece mais do que no tibetano. O outro chama Akashagarbha, que também é um bodhisattva, aparece em alguns sutras assim, mas não tem grande importância assim, nos ensinamentos que a gente chegaram até nós. E o outro, um nome longo assim, é Sarvanivarani Vishkambin. Então são esses 8 são os principais bodhisattvas. Esses nomes em sânscrito, né? Eu acho lindo a sonoridade do sânscrito, né? Quando você vê essas palavras assim, e quando você vê aquilo sendo recitado em sânscrito mesmo, é muito bonito. Tem um link, eu posso tentar recuperar, que tem o texto do Caminho do Bodhisattva, de Shantideva, o Bodhicharya Avatara, inteiro, os versos raiz assim recitados em sânscrito. Aquilo é muito bonito. É interessante, é sonoro, assim, é aquilo, né? É a origem. Então eu posso tentar achar depois para mandar no grupo para quem quiser. Muito bonito. Então, esses são os 8 bodhisattvas. Então, Avalokiteshvara é um desses 8 bodhisattvas principais. Avalokiteshvara significa literalmente o poderoso Ishvara que olha para baixo. Avalokita. Avalokiteshvara não nos olha de cima para baixo no sentido negativo dessa expressão, mas ele está olhando de cima para baixo para nós, seres que sofrem no samsara, a partir de sua morada, além do samsara, com seus olhos tremendamente compassivos. Sua compaixão não é comum, mas não tem referenciais e abrange todos os seres de uma forma imparcial, que é a mais elevada forma de compaixão que podemos ter. Em geral, o budismo cita 3 tipos de compaixão, cada uma progressivamente mais sutil e, ao mesmo tempo, mais poderosa. A primeira delas é a compaixão dos seres comuns como a conhecemos, que se concentra nos seres sencientes que sofrem. Nessa compaixão, há um sentido claro de distinção entre aquele que tem compaixão, alguém que é objeto dessa compaixão,
e o engajamento mental de ter compaixão. Também podemos desenvolver ainda mais esse tipo de compaixão por meio de técnicas de treinamento mental, Lojong, tais como Tonglen, ou outros métodos para cultivar sistematicamente a compaixão na tradição budista. Então, o Tonglen é aquela meditação do absorver e oferecer. Então, uma meditação em que a gente, né, vê algum ser em sofrimento, a gente, né, inspira, tirando todo o sofrimento daquele ser, trazendo para nós, e a gente purifica aquele sofrimento e devolve tudo que é de melhor para aquele ser. É uma visualização que se faz, né? Tonglen. É um tipo de prática, né? É mais ou menos equivalente à Metabhavana, né? Para trabalhar assim, melhorar as relações com as pessoas. Mas o Lama Santen ele sempre comentou que ele acha o Metabhavana mais sutil, um pouco mais sofisticado, porque no Tonglen dá a impressão que realmente tem alguém com uma carga negativa que você puxa para você, que você tem que purificar através da vacuidade, para daí devolver algo positivo para o outro. Então, assim, é meio mais dualista. Já a Metabhavana, quando assim a gente olha para o outro, né, que ele se liberte do todo karma, confusão, negatividade, que ele manifeste lucidez de modo natural e instantâneo, tem uma visão mais elevada sobre o outro ser, assim, né? Uma forma de se relacionar mais profunda do que imaginar que eu estou tirando a carga do outro, né? Mas não que não seja uma prática maravilhosa também. Também não vamos comentar que, por exemplo, que ele não indica, não é que ele não indicasse, assim, que ele, mas, assim, que ele não enfatizasse muito o Tonglen também, porque dá a impressão que quando você está praticando, assim, você pode você ficar temeroso de estar absorvendo Tem mais algum esse. tipo de negatividade, Sim. né? Então, Bodhisattva jamais É, não é. faria isso sem falar. Tem esse probleminha. Se a pessoa, algumas pessoas têm esse medo, mas espera aí, se eu imaginar que eu estou absorvendo a negatividade do outro, será que isso não pega em mim? É? isso, vou ficar com Pensou? isso. Já tenho meus problemas, ainda vou ficar, né, chupinzando os problemas dos outros, né? Então pode acontecer isso. Porque para fazer essa prática eu teria que ter um mínimo de noção de vacuidade, em que eu puxo aquilo do outro, mas eu dissolvo aquilo na lucidez, na vacuidade, no meu coração e devolvo amor e compaixão para o outro. Aí tudo bem. Se a pessoa não se sentir segura de fazer isso, não deve fazer mesmo, né? Mesmo o Metabhavana, quando a gente tem muita raiva de alguém, a gente não consegue fazer direito aquilo, né? Pode até tentar, porque Metabhavana também já é sofisticada, né? Por exemplo, muitas pessoas dizem, quando eu falo assim, que essa pessoa seja feliz, mas eu não aspiro isso de verdade para aquela pessoa, não, né? Não, para quase todo mundo eu consigo, mas para aquela pessoa, eu não quero que ela seja feliz, eu quero que ela se ferre. Por exemplo, a gente vê agora, por exemplo, a questão do julgamento, né, dos golpistas, etc. A gente vê algumas manifestações de raiva, de ódio, assim, né, das pessoas. Eu quero que apodreça, que morra, que seja estuprado no presídio, né? Tem coisas assim bem pesadas que a gente ouve, né? Então a gente tem que cuidar para não entrar assim nesse tipo de mente, né, que deseja o mal para os outros, né? Então a gente tenta fazer metabávana mesmo para os seres que a gente tem mais dificuldade no mundo, né? Só que às vezes tem fases em que eu ainda não consigo, tudo bem também. Né? A pessoa tem um trauma com alguma pessoa, de violência, de abuso, talvez ela vai ter que trabalhar outras pessoas mais fáceis antes, para um dia chegar naquela pessoa, né? Mais difícil assim, né? Oi, Nilo, pode falar. Marcelo, sobre Metabávana, você comentando até sobre essa questão das pessoas terem dificuldade, né? No retiro que a gente estava fazendo, o Henrique estava e uma moça falou assim: Metabávana me ajudou bastante e tal. Eu faço Metabávana para várias pessoas, mas para o meu ex-marido, todo mundo foi para aquela gargalhada, né? Mas aí eu fiquei pensando, tudo bem, quando a gente faz a Metabávana, de certa forma, a gente está purificando parte da visão daquela pessoa para nós mesmos, né? E eu acredito que parte da nossa individualidade ela é formada pela percepção das outras pessoas. Então, parte do que nós somos é parte da percepção das outras pessoas. Sim. Então, assim, tudo bem, eu faço metabolismo
uma pessoa, a visualização daquela pessoa, para mim, pode até melhorar e tal. Mas o que de fato isso vai influenciar para a própria pessoa em si? Ah, esse é o principal, né, da prática. Quando eu faço metabávana para o outro, eu estou reconstruindo a visão que eu tenho do outro, né, no meu mundo interno. Então, eu estou me libertando de qualquer emoção perturbadora em relação ao outro. Eu sou o primeiro beneficiado, mas aquilo Sim, também atinge o fluxo mental do outro. Porque tem uma interdependência entre os fluxos mentais. Eu não faço aquilo só para mim, para eu ficar bem. Não, aquilo atinge o outro. Mas certamente eu sou o primeiro beneficiado de quando eu elimino a visão negativa sobre o outro e tenho compaixão, e, né, aos poucos vou gerando uma real compaixão em relação àquele ser, eu fico muito bem, né? Porque quando eu tenho raiva do outro, quem que está com raiva? Quem que está sofrendo com raiva? Sou eu, sim. né? Então ter raiva não é muito prático, não é mesmo? Mas numa situação, não de raiva, mas que você quer o bem mesmo da pessoa, essa própria purificação da nossa visão, querendo o bem da outra pessoa, pode impactar também definitivamente para outra pessoa? Sim. Veja, por que que a gente faz preces ou recita mantras para os outros ou faz metabávana para os outros? Não é só para a gente ficar bem em relação àquela pessoa. Não, aquilo tem um efeito eficaz, causal no fluxo mental do outro ser. Quanto mais próxima a conexão kármica de uma pessoa com a outra, aí quando essa pessoa pensa sobre a outra, tem aquela coisa da transmissão de pensamento, né? E quando eu emano tudo que tem de melhor para outra pessoa, isso pode sim afetar o fluxo mental dela de modo direto. Quanto mais forte a conexão, mais a maior a probabilidade de aquilo ter um impacto. Por isso que quando alguém morre, a gente diz que todo mundo vai rezar pela pessoa, mas as pessoas mais próximas, que têm um karma mais intenso com aquela pessoa, se elas rezarem, mantiverem uma visão positiva sobre o fluxo mental daquela pessoa que morreu, então a chance de ajudar aquela pessoa que está morta é muito maior. Então tem essa conexão, sim. Ei, Pedro. E aí, Marcelo, tudo bem? Boa noite. Bem. Não, achei legal esse negócio que você falou do Tonglen, né? E fiquei refletindo aqui. O Tonglen é, por natureza, uma prática dual, né? Sempre, né? Não tem jeito, porque tem o outro, tem você aqui, né? Sempre tem essa coisa. É, Mas parece que dá para praticar o Tonglen também com mais ou menos visão da vacuidade, né? Quer dizer, você pode Sim. praticar o Tonglen achando que tem um sofrimento realmente sólido ali, e que sofrimento dando uma solidez para aquele sofrimento ou não, né? Assim, parece que Uhum. teria essa forma de É o praticar um melhor. Tonglen com Prajnaparamita, assim, fazer É um melhor. mixzinho assim, Vamos comentar isso. Tem que ter um mínimo de noção de que aquele sofrimento ele não é tão sólido, né? Agora, eu vou lembrar também um comentário de Dzongzar Khyentse Rinpoche, quando ele estava dando ensinamento sobre o caminho do Bodhisattva lá no Kadruling. Vocês sabem, né, que o Dzongzar veio ao Kadruling por 4 anos dar ensinamentos sobre Shantideva, né? Tem esses CDs que nunca foram, até onde eu sei, transcritos e não virou um livro, esses comentários de Dzongzar Khyentse. Foi no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Shakdu Rinpoche ainda estava vivo nos dois primeiros, e aí no final acho que já não estava mais, 2002, né? Mas Dzongzar Khyentse deu esses ensinamentos, assim, maravilhosos. Tem os CDs. E aí, num desses, uma pessoa que até depois foi um praticante, chegou a morar no Sebe Viamão, né? Não vou citar quem é. Ele levanta e faz essa pergunta, né? Mas Rinpoche, mas e se o sofrimento do outro vier para mim mesmo? Era bem sobre o Tonglen a pergunta. Aí ele responde assim: E você acha que nós estamos aqui brincando de ser bodhisattvas? O bodhisattva faz o voto de salvar o outro mesmo que ele morra. Não é uma brincadeira assim, eu te ajudo desde que não me afete em nada. Te ajudo Aham. se não me atrapalhar em nada, se não me acontecer nada, se não quebrar nenhuma unha que eu pintei ontem, aí eu sou bodhisattva. Então, olhem que coisa interessante, né? A gente vai ver nos vários sutras que os bodhisattvas, ao longo do seu caminho de prática, eles ofereceram partes dos corpos, ofereceram a vida, né? Então, assim, é uma dedicação, né, aos seres que não está muito preocupado se vai se prejudicar no processo de tentar ajudar. Ele ajuda sem esperar nada em troca
E mesmo que o repuxo seja grande, ele segura a onda, né? Esse é um O Bodhisattva. nosso medo do Tonglen funcionar já mostra que a gente está muito longe ainda, É né, um de pouco ser um assim, né? bodhisattva. É um pouco A assim, gente né? tem, Eu a gente faz com medo, ajudo. né, de funcionar, então. É um pouco assim, né? A gente não quer, né, se complicar na ajuda dos É, outros. Porque ajudar os outros dá trabalho, é complicado. Veja na família, né? Quando você tem, por exemplo, uma pessoa da família que está muito doente, o trabalho que dá, né? E como é difícil, porque aquilo te toma tempo, energia, às vezes o teu trabalho não dá muito resultado, aquilo é meio que enxugar gelo, e você vai vendo que a coisa vai piorando, você não sabe meio como resolver, né? Então é dramático ajudar os seres assim. Por isso que se eu não tiver um pouco de visão do Bodhisattva, de que aquilo que eu estou fazendo não é uma coisa real, não tem alguém ajudando o outro de modo real, se não tiver um mínimo de vacuidade no processo de ajuda, aí fica muito pesado, eu vou cansar e uma hora eu desisto. Isso acontece, né, com as pessoas que cuidam muito, uma hora elas têm um limite, né? Elas têm um é, limite. O cuidador tem um limite. Se tiver visão de vacuidade, aí eu não me afeto no meio do processo de cuidar, e aí eu vou embora. Aconteça o que acontecer comigo, não estou muito preocupado, né? Não tem ninguém passando mal ou morrendo em lugar nenhum. Então, claro que é uma realização mais à frente, mas a gente está aspirando, né, a chegar nisso, assim. Mas isso, o comentário do Dzonzi era um pouco assim, né? Então, imagine que vocês vão nesse caminho, né? Que vocês não vão se complicar também tentando ajudar os seres. É tipo um bombeiro, né? Ele, para salvar os seres no incêndio, ele arrisca a própria vida o tempo todo. Não é assim, né? Então a gente vai. é. A gente está nessa Agora, equipe de salvamento. agora, quando as pessoas têm conexão, né, com o Tonglen, outro dia aconteceu isso, né, lá no SEB, alguém veio e falou que tem conexão com essa, tinha, experimentou. Aí eu acho que a gente também é, deve falar, olha, se está te fazendo bem, segue fazendo, né? Claro, Não é uma claro. recomendação a não fazer também, né? Não tem Não é proibição isso. nenhuma, imagina. Mas é só isso, quando a pessoa pergunta, no SEBA vocês estão praticando o Tonglen, não está no nosso roteiro principal de práticas. Uma prática que é Uhum. citada, mas não é uma prática que a gente esteja ensinando formalmente e praticando juntos. A nossa prática mais oficial, assim, é Metta Bhavana, né? É bom ter E- clareza disso também, né? Para quem tá, pra e- gente tá claro, né? Mas para quem tá chegando não tá, né? Exato, porque Então é são legal. tantas práticas, nossa, é um volume tão grande de coisas maravilhosas para fazer, a gente tem que escolher algumas, né? Então tem que ter uns, cada grupo tem que ter seus métodos, assim, não é que pelo fato de eu ter um método, eu estou dizendo que os outros não são bons. Não. Agora, a gente tem as razões de ter escolhido um certo método e não ter escolhido outro. Então o Lama Santen, ele dá essas, eu ouvi essas explicações, né? Ele comentar um pouco por que que ele prefere Metabhavana. Legal. Bem, Obrigado. que comentou também se não conseguir fazer o bem, como Metabhavana, pelo menos não fazer o mal, né? Desejar o sofrimento do outro. Com certeza. Então já começa por aí, né? O Buda sugere, né? Não não gerar sofrimento para os outros e também não pensar, né, sofrimento para os outros, gerar ações positivas, se possível, e dirigir a própria mente, né? São as três recomendações fundamentais do Buda. Então, se eu pelo menos, se eu ainda não consigo aspirar algo de bom para o outro, no sentido de que não tem uma boa relação, que pelo menos eu não fique desejando o que tem de pior. Já é bom, né? Posso ficar neutro, pelo menos indiferente, é melhor do que cair na negatividade e desejar algo ruim para o outro, né? É pior. Muito bom. Então, a gente está falando isso tudo porque a gente está aqui com Avalokiteshvara, né? O grande Bodhisattva da compaixão. Então, ela se torna uma forma mais organizada de compaixão, um tipo de meditação. É referida como o samadhi de se concentrar nos seres como aqueles que buscam pela felicidade e desejam se livrar do sofrimento. Nesse ponto, não apenas estamos conscientes de que existem seres sencientes lá fora, mas estamos muito claramente conscientes de que eles realmente sofrem, apesar de não estarem buscando nada além da felicidade. Portanto, desejamos que eles se libertem do sofrimento, que é a definição budista de compaixão. Mas é claro, esse tipo de compaixão ainda é grosseiro e dualista, há um senso claro de separação e interação entre sujeito e objeto. Ela pode até ser um pouco duvidosa, como quando nos sentimos pessoas melhores ou superiores que têm compaixão por aqueles que estão em situações tão piores abaixo de nós, que são os receptores da nossa compaixão. Isso assim, quando tem um casal brigando e um muito bravo com o outro, daí o outro bem calmo e sereno. Calma, não fale assim. Eu tenho compaixão por você, né?
Aí só irrita aí, né? Provoca ainda mais o outro, né? Quando um se faz de inabalável, né? E o outro tá super, né? Agitado. Então tem esse tipo de compaixão também, que é aquela compaixão de superioridade, né? Então, o que vem de baixo não me atinge, né? Tem esse tipo de olhar. Então não é bem isso que a gente está falando aqui, né? Obviamente, né? Então esse é o primeiro tipo de compaixão que é dualista ainda, né? Ou seja, eu foco realmente o sofrimento do outro como se ele existisse. O segundo e mais profundo tipo de compaixão é a compaixão que foca no Dharma. Isso significa ter compreendido que os seres sencientes carecem de uma essência pessoal e, em seguida, concentrar-se neles como seres que se caracterizam por não possuírem uma essência pessoal real, incluindo nós mesmos. Assim, esse tipo de compaixão se concentra nos seres sencientes como seres deludidos que sofrem por acreditarem que possuem uma essência pessoal, quando na verdade não possuem. Dessa forma, a compaixão que foca no Dharma significa que estamos focando mais na causa primária do sofrimento, que é a fixação ao ego. Desenvolvemos compaixão aqui por ver que os seres sencientes sofrem desnecessariamente em decorrência de sua percepção fundamental equivocada a respeito de quem são e de como alcançar a verdadeira felicidade. Portanto, esse tipo de compaixão não é apenas o desejo de que os seres sencientes se libertem do sofrimento, mas também é o desejo de que eles estejam livres da principal causa do sofrimento, a fixação a uma essência pessoal. Então, quando a gente diz, né, que esse ser tem a lucidez de modo natural e instantânea, né, que é a sexta frase do Metabhavana, aí a gente está querendo isso, né, que esse ser entenda que as identidades que ele acredita que são, né, ele mesmo, que elas não são reais, elas são apenas construções e que o sofrimento dele sempre se dá porque alguma dessas identidades não está funcionando muito bem. Alguma dessas identidades foi criticada, foi atacada, né, foi abandonada, foi agredida. Então, sempre o sofrimento vem porque algum javali apanhou, não é? Na prática é isso. Se eu não estiver defendendo nenhum javali, eu não vou sofrer. Pode ver, nos lugares onde a gente não tem identidade para defender, a gente fica vendo o que está acontecendo e não se abala com aquilo. Não é a tua identidade, é dos outros lá que tá sendo atacada, né, por exemplo. Então, aí a gente vai vendo, né, como é relativamente simples, né, assim, a roda da vida é baseada em javali, galo e cobra, né, identidade, ignorância, desejo e raiva. Se eu tenho javali, então eu fico querendo um monte de coisa. Aí quando não me dão o que eu quero, eu fico com raiva. É simples assim, né, é um mecanismo bem primário de funcionamento, né, do software da roda da vida. Então, quando eu vejo a vacuidade dos javalis, ou seja, tem muitos javalis, mas eu não sou realmente nenhum deles. Eu sou, na verdade, a mente livre que pode manifestar os javalis, mas que não é os javalis. Quando eu consigo fazer isso, aí eu consigo ver isso no outro. Por exemplo, eu vejo o outro numa posição difícil, mas eu entendo que ele não é aquilo. Aí é muito mais, fica mais fácil de ajudar, né? Se eu estou vendo a pessoa meio confusa, problemática, seja o que for, doente, mas eu entendo que ele não é aquela identidade que está passando mal. A mente livre dele está sempre disponível e operante. Só que ele não vê isso. Então ele sofre porque a identidade está ruindo, né? Está passando mal. Se eu mantiver essa visão, fica muito mais fácil de ajudar os seres. A compaixão fica mais natural. Quando eu tento praticar compaixão, dando solidez para o sofrimento do outro, tudo é mais difícil, né? Que é o primeiro tipo que a gente viu, né? Tem uma sensação de que o outro realmente está sofrendo. E eu tenho que fazer algo causal mesmo para tirar ele do sofrimento. Agora, quando eu vejo que quem está sofrendo é só uma identidade ilusória e não é um ser real, aí eu consigo ajudá-lo a sair do sofrimento, às vezes só pela mente. Não tem que fazer alguma coisa prática, não tem que dar um chocolate, por exemplo, para o outro, né? Às vezes o chocolate é bom, né? Às vezes é bom, né? Às vezes tira do sofrimento na hora, né? Bolinho de cenoura. Tô com um bolinho de cenoura lá que ganhei da Eliane ontem. Tem que agradecer, Eliane. Não mandei ainda. Então tem isso, né? Ou seja, tem o primeiro tipo e o segundo tipo a gente já viu que é bem mais sofisticado. Porque envolve eu sustentar essa visão
de que o outro não é bem aquilo que ele acha que é. Então, o Lama é uma coisa bem interessante, né? Quando você vai conversar com as pessoas, elas vão falar dos sofrimentos, das dificuldades dela. O Lama disse assim: o teu trabalho é não acreditar no que o outro está dizendo. Isso é interessante, né? Porque a pessoa vai desfiar um rosário contando por que que ela está sofrendo. Ela tem todas as justificativas. Ela tem uma história toda bem montada de por que que o sofrimento dela é muito grande. Se você acreditar no sofrimento dela como real, tua capacidade de ajudá-la fica bloqueada. Agora, se você olha através do discurso dela, através daquilo que ela acha que é, mas mantém a motivação positiva, aí vão surgindo meios hábeis para entrar por aqui, por ali e tirá-la daquela paisagem de sofrimento. Isso é bem importante, né? Eu vi muito o Lama, né? Assim, o tempo todo o Lama pratica isso. Você vê nos grupos, às vezes alguém dá um relato difícil no coletivo, assim, a pessoa chora ali na frente de todo mundo, né? E o Lama super acolhe, deixa a pessoa falar, ouve, mas ele vai buscando alguma estratégia de como mudar a paisagem de sofrimento do outro, né? Então, são os meios hábeis. O que a gente faz com as crianças, com as crianças é fácil de fazer. Não é? A criança vem, não sei o que, quebrou meu brinquedo. Daí você já, não, vem aqui, vamos lá, vamos fazer outro, não sei o quê, vamos consertar esse. Né? Sai brincando e a criança daqui a pouco já não está mais, não tá chorando, está rindo. E os bodhisattvas fazem o mesmo com os seres adultos, né? Tiram eles das paisagens e tentam direcioná-los para uma paisagem mais positiva, né? Assim, mais favorável para eles mesmos. Então, isso é a aplicação da vacuidade na prática. Né? Ou seja, a pessoa chega com uma realidade sólida e você gira, gira, gira ali, tchum, não é mais sólido. Então isso é interessante, né? A gente já faz isso, mas agora a gente vai fazer isso conscientemente o tempo todo. Então esse é o segundo tipo de compaixão, né? Às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil, vai depender do grau de fixação da pessoa também, a realidade dela. Né? O grau de apego que ela tem à situação, se a identidade é muito firme, muito arraigada, mais difícil você encontrar lugar. Por exemplo, tem vários diálogos do Buda, né? No Buda Dharma a gente viu muito isso. O Buda encontra pessoas no caminho dele, nas andanças dele, né, pela Índia, e a pessoa vem e pede um ensinamento para ele. E o Buda, ele olha assim, ele até diz, textualmente várias vezes: olha, você é uma pessoa já mais velha e que está muito apegado ao ensinamento que você já tem, que você carrega do teu caminho. Então, não sei, eu acho que você não precisa se tornar meu aluno, não. Várias vezes o Buda falou isso. Ele dispensou alguém assim porque ele achou que não ia funcionar. A pessoa estava um pote tão cheio de ensinamentos prévios e tinha tanta convicção naquilo que o Buda viu que não era o caso de ficar tentando mudar. O Buda via, não, aquilo que ela está fazendo não é tão prejudicial, é bom para ela, deixa ela seguir naquele caminho. É como quando o Dalai Lama fala assim, as pessoas não têm que se tornar budistas. As pessoas podem seguir nas suas religiões e serem boas pessoas dentro das suas religiões, né? Bons cristãos, bons muçulmanos, bons espíritas e assim por diante, né? Bons seres humanos com qualquer base. É, porque quando você vai trocar de religião, tem uma barreira complicada, né? Assim, de cultura, de filosofia por trás, que não é tão simples. Não é tão simples, né? Então tem esse olhar também, de que a nossa compaixão pelos seres, às vezes a gente vê que não tem muito o que ver. Deixa a pessoa seguir naquilo que ela tá, se for bom. Se for algo negativo, em que você vê que ela vai fazer algo negativo, aí pode ter que atuar com a sabedoria da cor verde, né? Da cor irada, às vezes, né? Às vezes vai ter que obstaculizar. A pessoa tá com uma convicção muito negativa e vai insistir naquilo e vai fazer bobagem. E às vezes, por exemplo, ela tem que delatar alguém para a polícia. Um caso extremo, né, que a pessoa vai cometer um crime. Ou num grupo assim, a pessoa vai fazer uma coisa, a gente também tenta evitar. Já teve uma situação, por exemplo, em Viamão que a gente passou, não vou dar detalhes, mas a gente teve um rapaz que a gente não deixou entrar no templo. Ele estava tão perturbado, tinha feito coisas lá fora, que a gente foi na porta e fez uma barreira física para ele não entrar. Tipo, você teve que peitar a pessoa. Então, olha que situação, né? Então, isso pode acontecer, né? Para a pessoa não aumentar o karma mais dela ainda, né? Dentro do templo, por exemplo. Então, tem isso, assim. Acontece. Então, a gente vai ficar por aqui. Então, a gente viu os dois primeiros tipos, e aí na semana que vem a gente vai ver o terceiro tipo de compaixão, que é mais sutil ainda.
bem? Amanhã a gente segue com o caminho simples para quem estiver acompanhando, né? Do Dalai Lama. Um caminho simples, a gente começou há algumas semanas. Então também é um texto todo estruturadinho, né? No melhor estilo Gelugpa, assim, do Dalai Lama. Então também é um texto bem, parece um caminho simples, engana o nome, o título, né? Assim, o que parece muito fácil, não é tão fácil, mas o caminho é simples, mas as mentes são complexas, né? Então as explicações ficam complexas para lidar com mentes complexas. Então, tem isso também, tá bem? Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida, que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ken lop cho sum ring lo che zam ling sa sum cha par dro jo chok sum nang wa dang medra do sum gele shu. Então, boa noite. Boa noite, Marcelo. Obrigada. Boa noite, querido. Até a próxima aí, até amanhã para quem vier. Tchau, fiquem bem. Obrigado, Marcelo. Boa noite. Obrigado. Tchau, Marcelo, pessoal, boa noite. Tchau. Noite. Ei, tchau, Bia, Breno. Tchau. Marcelo, só uma perguntinha. Sim. Você vai gravar vai ficar gravado o estudo lá no sábado? Vou gravar sim. Uhum. Já que Ah, eu vou tá. transmitir pelo Zoom, eu gravo ele, depois, Ah, quem tá. não puder participar, a gente disponibiliza. Ah, tá. É porque perguntaram ali no grupo. Tá bom. Tá. Maravilha. Tá. Obrigada, então. Tchau. Beijo, Pedro. Tchau. Tchau, tchau.